Amém. Amém. Continuando a falar de novidade, vocês já disseram que vocês adoram novidade, não é? Quem aqui não gosta? Uma boa notícia para compartilhar. Um filme diferente que viu, que ninguém tinha visto, alguma coisa nova que você ganhou. Está se aproximando o Natal, a gente ganha um presentinho, a gente quer mostrar, olha o presente que eu ganhei. A garotada se empolga com os brinquedos. Um dia também nós fomos crianças, nos empolgamos com isso também. Mas ainda hoje, apesar de não ganharmos brinquedos, a gente se empolga com as novidades, não é? Quem é que não fica feliz quando recebe uma roupa nova? E aí vai sair para desfilar com ela. Eu lembro quando eu era mais novo, a gente ganhava roupa nova, né, no Natal, aí tinha que usar numa ocasião especial. Só depois de adulto que eu quis me rebelar, aí falei, eu vou botar uma roupa nova e eu vou trabalhar com ela. Vou trabalhar bonito. E, gente, pensa comigo, qual das melhores novidades que não tem é quando chega uma pessoa nova na nossa família. Nossa igreja, nesse último período, ganhou aí mais de 10 crianças. E tem mais chegando, gente, tem mais chegando. Tem mais um Samuel chegando. Deus deu para a gente o meu Samuel. Tem o Joãozinho, está ali do lado dele. Está por ali, está ali. Tem o Joãozinho aqui, Samuel está ali. Tem mais algum neném? No primeiro culto estava o Otto, a Liz, vários bebês nós recebemos. Isso é uma novidade maravilhosa, né? Samuel, o meu Samuel, tem 5 meses e é maravilhoso, muito bom, quanta novidade maravilhosa. Quem é esse aqui? O Daniel, ó, estava o outro Daniel, ó, o Danielzinho aqui, gente, maravilha ali, ó. Azaf, ó, estão ali na penumbra, gente, para poder. Mais uma, neném, qual o nome dessa? Pilar, que linda, caramba, olha que bênção, gente. Os 3 meses são maravilhosos, né? Quando faz 3 meses, que aí passa a dormir a noite inteira, não é? Aí a gente fica feliz da vida até que chega o 5º mês, aí ele volta a acordar de noite, de madrugada. Mas é muito bom, não é? Criança é uma bênção, é maravilhosa, uma novidade. Hoje eu quero meditar com vocês num texto da Palavra de Deus que conta para a gente uma novidade muito maior e melhor do que todas essas que a gente imaginou agora. O texto é lá de João 3, capítulo 3 do Evangelho de João, em que aparece uma figura muito peculiar, que aparece 3 vezes aí no Evangelho de João, que é Nicodemos. No Evangelho de João é mencionado esse homem, Nicodemos, que nesse capítulo 3, no meio da noite, vai procurar Jesus para tirar as suas dúvidas teológicas. O Evangelho menciona ele mais 2 vezes. No capítulo 7, em que ele faz uma breve defesa de Jesus, diante dos judeus, ele pondera, de acordo com a lei, dizendo o seguinte para os seus pares: será que a nossa lei condena alguém sem antes escutá-lo? E aí, imediatamente, ele é repreendido pelos seus pares, os outros mestres da lei, dizendo, e você é o quê? Galileu também? Sabe que de lá não vai vir nenhuma coisa boa? E o terceiro momento em que o Evangelho de João menciona Nicodemos é num momento mais dramático, capítulo 19, quando Jesus, depois da cruz, vai ser sepultado. E aí Nicodemos, junto com José de Arimateia, outro que seguia, de acordo com o texto, seguia Jesus secretamente por constrangimento. Nicodemos e José de Arimateia preparam o corpo de Jesus para o sepultamento. É a ocasião em que Nicodemos leva 34 quilos de ervas e um preparado especial para que fizesse a cerimônia de sepultamento de Jesus. Mas eu quero que você tenha atenção comigo nesse primeiro momento, capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do verso 1. A gente vê um mestre da lei confuso. O texto nos diz assim a respeito de Nicodemos: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Vejam, Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, era um conhecedor da lei judaica, das sagradas escrituras do Antigo Testamento. Os comentaristas especulam que Nicodemos ele foi procurar Jesus no meio da noite, possivelmente por um constrangimento, para que ele não fosse visto pelos outros mestres da lei e que não fosse também contado como mais um discípulo de Jesus. Só que é muito interessante a gente reparar que no início do diálogo, o próprio Nicodemos fornece uma argumentação a favor da autoridade de Jesus. Como ele disse, ninguém pode fazer esses milagres se não estiver com Deus. Então parece que Nicodemos estava realmente sendo sincero aqui com Jesus. Mas Jesus dá uma resposta inusitada. Na continuidade, no verso 3, Jesus diz, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui Jesus deixa bem claro que se não nascermos de novo, a gente não consegue ver o reino de Deus. Ou seja, só é possível a gente enxergar as ações, o domínio de Deus sobre todas as coisas, a partir de novos olhos, a partir de um novo coração, de uma nova mente, de um novo ser. Somente o nascido do Espírito pode ver o reino. E logo em seguida Nicodemos responde, vai perguntar a Jesus, no verso 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos, ele mergulha na analogia que Jesus fez, mas ele ainda permanece na literalidade, na superfície do que Jesus disse. Em vez de perguntar diretamente o que é um novo nascimento, ele especula. Será que o novo nascimento não seria um retorno à origem? Voltar ao início de tudo, o início da vida? E não, é claro que não. Jesus responde, no verso 5, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Percebam que Jesus completa a explicação, alertando Nicodemos que o novo nascimento é necessário para se participar do reino, ao mesmo tempo em que ele dá a pista, dizendo o que é o novo nascimento. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito. E a partir dessa primeira parte do texto, eu quero destacar já duas lições. A primeira, para entrar no reino é necessário nascer de novo. Para ver e entrar no reino é necessário nascer de novo. Ver e entrar no reino são os sinais, são dois dos sinais que se seguem ao novo nascimento. Então vamos entender um pouco melhor o que é isso, o que é ver o reino. Se não nascer de novo, não estamos aptos a ver o reino. Ver o reino de Deus é reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem o domínio de todas as coisas, que todas as coisas dependem de Deus. Ver o reino também representa a nova cosmovisão a partir da regeneração produzida pelo Espírito. Não é apenas a percepção da realidade espiritual, mas a perspectiva nova a partir da qual a gente passa a enxergar todas as coisas que nos cercam. E isso produz para nós confiança e segurança. E ele diz também que ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Entrar no reino é participar da obra divina. Nós somos colocados no reino pelo próprio Deus. Nós somos inseridos na obra da salvação pelo próprio Deus. Nós somos colocados por Deus, não apenas vemos o reino, mas somos colocados no reinado de Deus, somos participantes. Nós vemos o domínio do rei e agora nós participamos de toda a obra que o rei realiza. E vamos entender o que é o nascer de novo, que na teologia nós chamamos da obra da regeneração.
Nos versos 5 e 8 do capítulo 3 de João, a gente lê assim: Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A obra da regeneração é o nascimento espiritual. E aqui Jesus está tentando demonstrar para Nicodemos que isso não é algo trivial. Quando ele usa a metáfora do nascimento, ele está fazendo referência à própria dramaticidade do nascimento de uma criança. Vejam o que é para a mãe, por exemplo, ao dar à luz, todas as dores, o sofrimento daquele momento específico e ao carregar a criança durante 9 meses, os desafios físicos, hormonais, emocionais, psicológicos, para chegar àquele momento derradeiro, um momento dramático. Então, o novo nascimento também é uma mudança radical, é algo dramático que pode acontecer conosco, mas vai apresentar para a gente uma nova vida, uma vida agora movida pelo Espírito, uma vida que não mais é movida pelos próprios desejos e os desejos do pecado. Jesus diz que nascer de novo, nascer do Espírito, é também nascer da água. E aqui ele se refere à purificação realizada pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo em que faz referência à obra do batismo, que imita a purificação realizada pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, nascer de novo, é a obra da regeneração operada pelo Espírito Santo. Deus nos dá uma nova vida, novos olhos, novos ouvidos, nova mente, um novo coração. E é importante a gente enfatizar que a obra da regeneração, ela é totalmente realizada por Deus, não depende de nós. Tal como o nascimento de uma criança, o nosso próprio nascimento, a analogia que Deus fez aqui, que Jesus fez, não foi à toa. Ninguém escolheu nascer, ninguém decidiu nascer, mas cada um de nós foi colocado à vida pela obra dos próprios pais. E no caso do nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, esta é obra realizada pelo nosso Pai. Não depende de nós, não é pela nossa força, nem pela nossa vontade, mas pelo poder e pela vontade de Deus. A obra da regeneração, na perspectiva bíblica, na perspectiva reformada, ela é anterior ao arrependimento e à fé. É ela quem cria a condição para nos arrependermos, para termos a fé em Cristo Jesus. E aí é o momento de eu fazer uma pergunta importante, para que cada um de nós pensemos a respeito da nossa própria condição. Você tem certeza de que nasceu de novo? Você tem certeza de toda essa transformação, dessa mudança que Deus fez na vida de cada um de nós? Você tem demonstrado essas mudanças? As pessoas têm visto, percebido essa transformação na sua vida? Aquele que nasceu do Espírito é uma nova criatura, é um novo ser, então tudo tem que mudar. Aquele que nasceu do Espírito fez morrer a carne, não vive mais agora militando pelo pecado, mas vive movido pelo Espírito. Você vê isso na sua vida? Você tem a certeza do novo nascimento? A gente pode ter uma certeza ainda maior através dos sinais. Tal como o filósofo disse, que nós conhecemos as coisas pelos seus efeitos. Ou melhor, como Jesus disse, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E a palavra de Deus nos indica o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, Paulo nos diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo
a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses sinais devem acompanhar a nossa vida. Esses sinais acompanham todos aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Agora, repara noutro detalhe que aparece nesse episódio de Nicodemos encontrando com Jesus. É a nossa segunda lição. Quem nasce do Espírito é movido pelo Espírito. Nos versos 5 a 8, Jesus disse assim, capítulo 3 de João. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem nasce do Espírito é movido pelo Espírito. Nós não vivemos mais movidos pelas nossas próprias vontades e muito menos por desejos pecaminosos. Tudo isso morreu na cruz com Jesus. E nós fomos regenerados por Deus para uma nova vida. E agora nós vivemos movidos pelo Espírito Santo. Deus domina todas as áreas da nossa vida. Então não há nenhum espaço do nosso ser que Jesus não tenha domínio, que Jesus não tenha soberania. Então, se nós somos nascidos do Espírito, é essa a vida que nós vivemos. Vivemos movidos pelo Espírito. Para onde o Espírito Santo nos enviar, para onde o Espírito Santo nos mover, para ali nós iremos. Uma interpretação superficial do texto pode dar até a impressão de que, quando Jesus diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Alguma interpretação equivocada pode afirmar que, aquele que vive pelo Espírito não sabe de onde veio, nem para onde vai, vive aí, largado na vida. Muito pelo contrário, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são movidos pelo Espírito, esses sim reconhecem o verdadeiro sentido da vida, sabem de onde vieram e para onde vão. Aqui o que Jesus está nos explicando é, ninguém tem controle sobre o Espírito Santo de Deus, então Ele domina a nossa vida de tal maneira que Ele vai nos enviar, vai nos mover para onde Ele quiser. Não pense que aqui, por conta de qualquer outra pregação equivocada também, algumas pessoas enfatizam qualquer aspecto subjetivo. Há pessoas que consideram tudo aquilo que é subjetivo, interior, introspectivo e espiritual, e nem sempre é assim. E aí se equivocam, achando que o Espírito Santo fala desse modo, que é sempre de acordo com o meu próprio querer, ou o que eu estou pensando, ou como eu estou avaliando. Muito pelo contrário. O mover do Espírito é o mesmo mover que está na palavra. O Espírito Santo não inventa uma coisa de outro mundo, uma novidade como o mundo inventa. A novidade que já está na palavra. O Espírito Santo renova essas coisas de maneira tal que aquilo que já é conhecido há milhares de anos se torna para nós uma verdade renovada dia após dia. Aqueles que nasceram no Espírito Santo são movidos pelo Espírito, de maneira tal que a palavra está neles. O texto continua ainda dizendo assim, capítulo 3, verso 9 a 12 agora de João. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Olha que surpreendente agora esse momento do diálogo aqui de Jesus com Nicodemos. A gente está lendo o texto e quando se trata de Jesus, a gente sempre percebe tudo muito espiritual. Mas Jesus, nessa altura, ele diz a Nicodemos, eu estou falando
de coisas terrenas e vocês ainda não entenderam. A metáfora que Jesus usa é algo muito concreto, o nascimento. Então ele prepara, como um bom professor, como um perfeito mestre, ele prepara o coração de Nicodemos e de todos aqueles que o ouviam para receber as coisas mais excelentes, mais perfeitas, as coisas do alto, as verdades espirituais, mas que só podem ser compreendidas e experimentadas por aquele que é nascido do Espírito. E Jesus o diz: vocês não entenderam. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Jesus não está especulando de acordo com a filosofia humana, ideologia, qualquer doutrina humana. Ele está falando da experiência real. O que foi que Deus fez com Jesus? Ele mostrou a sua própria face, ele entrou na história, o ser perfeito habitou entre nós em carne e mostrou o amor de Deus. Não faça como Nicodemos, que teve esse encontro com Jesus à noite, evitando constrangimentos, e mesmo assim, depois de ouvir toda essa palavra, se afastou dele. O outro encontro de Nicodemos o último encontro só foi no sepultamento de Jesus. Não espere, não espere, não faça como Nicodemos. Se você já teve um encontro com Jesus, o que você está esperando? Por que você tem se afastado de Jesus? Por que você não tem vivido essa novidade de vida? Por que você não tem vivido movido pelo Espírito Santo? Será que Deus tem dominado todas as áreas da sua vida? Todos os seus pensamentos? Todos os desejos do seu coração, você pode dizer agora, eles são dominados pelo Espírito Santo de Deus? E a partir daí, faço duas aplicações. A primeira, ande em novidade de vida. Quando o texto nos diz que nós devemos nascer de novo, Jesus nos ensina, devemos nascer de novo para ver e para entrar no reino. Ele está falando do novo nascimento, está falando de uma novidade de vida. E é isso que Paulo fala lá em Romanos 6,4. Aquele que é nascido do Espírito, ele anda em novidade de vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, nascido da água, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Aquele que é nascido do Espírito anda conforme o Espírito, anda em novidade de vida. Nasceu de novo, todas as coisas ficaram novas. Para uma criança que acabou de nascer, tudo é maravilhoso, e talvez fosse até muito fácil para ela entender esse contexto. Todas as coisas são fantásticas, tudo é colorido, tudo é incrível. Imagine a criança que é retirada do ventre da sua mãe, ela é tirada daquele ambiente confinado, aparentemente de total segurança, e é jogada no mundo. Num primeiro momento aquilo causa certa dor, certo sofrimento, mas logo quando ela começa a perceber o mundo que a cerca, ela é só sorriso, é satisfação, é entusiasmo. Nessa nova vida, cheia de coisas novas, parece que não há limite. Eu acordo 5 horas da manhã, saio para trabalhar. Às vezes o meu filho já está falando, balbuciando lá coisas que eu não consigo compreender. Talvez ele compreenda, talvez ele seja edificado, coisa de Deus. E aí quando eu olho para ele, ainda na penumbra, para não acordar minha digníssima esposa mais uma vez, ele ri, à toa, ri. E é um negócio tão engraçado que ele ainda não tem dente, só tem 5 meses, e aí não satisfeito de mostrar a gengiva, ele mostra sempre a língua, aí faz uma cara engraçada. Eu vou evitar o constrangimento de imitá-lo, tá bom? Vocês podem ali no final do culto, vocês podem ali ver o que eu estou falando, não é mentira, tá? É verdade. E rir para todo mundo, qualquer um que chegar, é sorriso. 5 horas da manhã, de madrugada, quando ele acorda, é só sorriso.
mesmo antes de mamar, É incrível. Para a criança recém-nascida, tudo é assim, satisfação, é maravilhoso, está sempre no colo da mãe, no colo do pai, está no colo dos pais, ou no colo de algum parente, de algum amigo querido. Nós vemos todas essas realidades de maneira tão corriqueira. E aí, quando a gente está falando da realidade espiritual, será que a gente tem andado em novidade de vida, se maravilhando com as coisas que Deus tem feito ao nosso redor, a todo momento? Não só aquela coisa que a gente tem que agradecer mesmo, que a gente sempre fala, agradeça pelo respirar, pela água, pelo alimento, mas por coisas extraordinariamente pequenas, mas que são obra de Deus. O que é nascido do Espírito vê o reino, vê o domínio de Deus sobre cada partícula, sobre cada coisa na face da terra. Jesus morreu para dar a nós essa certeza, para nos fazer ver todas essas coisas, para entrarmos no reino. Então precisamos andar em novidade de vida. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para nos mostrar todas essas coisas. Então ande em novidade de vida, não faça como Nicodemos, que ficou preso às tradições humanas, às tradições do seu povo, e aí constrangido, preocupado com a sua própria reputação, não andou com Jesus, não colou em Jesus, não andou em novidade de vida. Naquele momento, apesar do diálogo com Jesus, ele não nasceu de novo. Aquele que é nascido de novo anda em novidade de vida. E aquele que é nascido de novo, aquele que é nascido do Espírito, também tem um novo coração, um coração que arde por Jesus, um coração com fogo do Espírito, que não pode e nem deve ser contido. Daí a segunda aplicação: mantenha o fogo aceso no coração. Mantenha o fogo aceso no coração. Se nós andamos em novidade de vida, nascemos do Espírito, nós precisamos manter o fogo aceso no coração, o fogo que o Senhor acendeu e nós devemos manter aceso. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Foi isso que Deus fez com nós, deu um novo nascimento, foi isso que Deus fez com cada um de nós. Mantenha o fogo aceso, então, o fogo aceso no seu coração, o fogo do Espírito. Tudo que nos impedia de vivermos perto de Jesus, vivermos com Deus, já passou. Tudo se fez novo. E aí como que a gente pode manter esse fogo aceso? Mantenha o fogo aceso através da palavra. Todas essas verdades que nós lemos, que ouvimos aqui da palavra de Jesus, todas essas verdades precisam estar firmes no nosso coração para que a chama esteja acesa. Se o que está habitando a sua mente, o seu coração, são outras verdades, são outras doutrinas, o fogo vai se apagar, o fogo vai diminuir. Se os nossos pensamentos e os nossos desejos não forem determinados pela palavra, o fogo começa a esfriar, o coração se esfria. Então, todos os dias nós devemos encontrar o fogo do Espírito na palavra de Deus. O que é nascido do Espírito vive inflamado no seu coração, tem o fogo do Espírito habitando no seu coração. Mantenha o fogo aceso também através da oração, mesmo num momento de desespero, em que você reconhece que caiu, em que o pecado foi jogado na sua cara, você tem a possibilidade de clamar a Deus em oração e pedir esse fogo, pedir como Davi o fez no Salmo 51:10, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aquele que é nascido do Espírito tem esse fogo aceso, o desejo intenso e constante por Deus, o desejo intenso e constante por Jesus, por viver essa vida no Espírito.
Nós podemos fazer o mesmo, pedir a Deus que incendeie o nosso coração. Você pode fazer isso exatamente agora. Você já pode começar essa oração agora, pedindo que Deus incendeie o seu coração, que enche o seu coração desse fogo do Espírito. Nós mantemos o fogo do Espírito aceso, permanecendo também perto de Jesus, permanecendo na igreja. Então permaneça perto de Jesus, permaneça na igreja. Você já imaginou algum bebê nascer para ser colocado longe dos pais, longe da sua família? Ninguém vai passar pelo novo nascimento no Espírito para ser colocado longe da família de Deus, longe do seu Pai. Nós fomos regenerados em Cristo Jesus para que vivamos perto de Jesus, para que vivamos em intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que vivamos na igreja. Afinal de contas, Jesus e a igreja são um só. Novo nascimento produz um intenso amor por Jesus e pela igreja, pela sua noiva. Então não tem por que vivermos longe de Jesus ou longe da igreja. Eu volto à pergunta, ainda que incômoda. Você tem certeza de que nasceu de novo? Aqui é o lugar para você ter essa certeza. Peça a Jesus para fazer parte da sua vida, se você ainda não passou pelo novo nascimento. Você pode fazer isso agora mesmo. Peça a Jesus que te dê o novo nascimento, que te dê a nova vida. Se Deus está fazendo arder o fogo no seu coração, peça isso e não contenha esse fogo. Não fique como Nicodemos constrangido. Peça a Deus agora. Não faça como Nicodemos, que foi encontrar Jesus só no seu sepultamento, e muito menos como José de Arimateia, que seguia Jesus secretamente e também o encontrou lá no sepultamento. Ainda que nesse momento você se sinta desanimado, peça para Deus acender o fogo no seu coração. Faça como Jeremias, que depois de pregar a palavra de Deus, ser movido pelo Espírito, enfrentar impérios, anunciar o juízo de Deus, ganhando antipatia de todo o seu povo, mesmo assim pregou a palavra e falou. Numa certa situação, Jeremias, movido pelo Espírito Santo, disse assim, lançando o juízo de Deus sobre o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Sabe onde que Jeremias estava quando falou essas palavras? Ele foi ao pátio do templo para anunciar isso. Falou para todo mundo ouvir, inclusive o sumo sacerdote da época, Pazur, que ficou tão irado, mas tão irado, que mandou prender Jeremias e espancar Jeremias. E não satisfeito, mandou colocar Jeremias no tronco e ficar exposto diante de todo o povo. Ainda assim, amarrado, Jeremias anunciou o juízo de Deus, falou de novo contra Pazur, falou: todo o peso do juízo de Deus recairá sobre você. Mas você acha o quê? Que mesmo movido pelo Espírito Santo, Jeremias não se sentia desanimado? Sentia. Assim como nós podemos passar por isso. E Jeremias, num dado momento, agora no capítulo 20 de Jeremias, ele faz a seguinte oração, só um pedacinho dela: Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, os juízos de Deus. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Irmãos, não contenham o fogo do Senhor que arde no seu coração, no nosso coração. Mantenha o fogo aceso, pois os nascidos do Espírito vivem inflamados pelo fogo do Espírito.
Mantenha o fogo aceso. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus, porque todo nascido pelo Espírito vive pelo Espírito. Amém? Vamos orar então. Deus bendito e amado Pai, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, Pai. Poder que nos dá ânimo, enche-nos do Senhor, do Teu Santo Espírito, dessa vibração maravilhosa, desse entusiasmo, Pai. Então reanima o Teu povo aqui para Te servir, para pregar a palavra, Pai. Seja em qual ministério que for, para anunciar a palavra onde quer que o Senhor nos mover para anunciar, Pai. Levanta vocações missionárias, levanta vocações de líderes, Senhor, aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Inflama a Tua igreja, inflama o nosso coração, reacende no nosso coração esse fogo do Espírito, Pai, para que a gente continuamente, todos os dias, Pai, sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, anunciando com poder, com entusiasmo a palavra de Jesus, Pai, anunciando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Senhor, para que outras e outras pessoas venham a conhecer a Jesus e a desfrutar do novo nascimento, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.